Celebramos hoje o Dia do Engenheiro Florestal. A escolha desta data é uma homenagem a São João Gualberto, que morreu em 12 de julho de 1073. Esse santo foi um monge italiano que dedicou toda a sua vida ao cultivo de bosques florestais durante o século X e por isso foi consagrado pelo Papa Pio XII como o protetor dos florestais. Vamos entender sobre o dia a dia então dessa profissão e a importância da preservação ambiental com a pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a engenheira florestal Cristiane Aparecida Fioravante Reis. Cristiane, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Agradeço em nome da Embrapa Florestas pela oportunidade de estar aqui com vocês e venho, como uma representante dos engenheiros florestais e das engenheiras florestais falar um pouquinho sobre essa nossa profissão. A gente que agradece, viu, a sua disponibilidade, de vir conversar com a gente. Eu queria que você começasse explicando para quem está em casa e não conhece como é a rotina, o trabalho de um engenheiro florestal. Olha, Wilker, a engenharia florestal é um ramo da ciência que ela utiliza métodos para adequada utilização dos recursos florestais em benefício da sociedade. Então, os engenheiros florestais eles estão habilitados a todos os processos de planejamento e gestão ligado tanto às florestas nativas quanto às florestas plantadas. E, basicamente, a gente pode dividir em 5 grandes áreas em que os engenheiros florestais atuam. A primeira é a geomática ou geoinformática, que trata de levantamento de mapas, via geoprocessamento, sistemas de informações geográficas e topografia, com a finalidade de planejamento e monitoramento de florestas. Então, a todo momento a gente está vendo, olha, a situação dos incêndios florestais no Brasil. Então, é essa área que trata disso, desse monitoramento, de como faremos para melhorar, para não ter esses problemas ou para minorá-los, Uma outra área importante de atuação da engenharia florestal é a silvicultura, que trata do cultivo de árvores, seja com finalidade de preservação ou florestas plantadas. Então, como que nós vamos manejar as sementes, onde nós vamos obter sementes, como produzir as mudas, como estabelecer esses plantios, como cuidar das florestas, sejam florestas plantadas com finalidades comerciais, sejam com finalidade de recuperação de áreas degradadas. Uma outra grande área é a do manejo florestal. No manejo florestal, nós vamos mensurar essa floresta, ver quais os produtos nós podemos obter, no caso de florestas comerciais, com finalidade de obtenção de produtos, ou nas florestas nativas, como que nós vamos manejar essas florestas de forma que elas sejam conservadas, mas ao mesmo tempo que nós consigamos tirar produtos em benefício do homem, para a utilização da sociedade. Uma outra grande área é a tecnologia de produtos florestais, sejam os produtos madeireiros, que são aqueles que obtidos a partir da madeira, ou os não madeireiros, que são as sementes, os frutos, a borracha, as resinas e vários outros produtos. E por último, nós temos aí a grande área da conservação da natureza, que está ligada ao manejo da fauna, da flora, dos recursos hídricos, do solo, a própria questão do clima, que depois a gente vai falar um pouquinho, e também de manejo de parques, de unidades de conservação. Mesmo os parques urbanos, no caso, como aqui em Goiânia a gente tem vários parques, o engenheiro florestal também está habilitado a atuar nessas áreas. Maravilha, Cristiane, é uma profissão muito, muito importante realmente, Bom dia para você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da preservação das florestas, Vocês aí que trabalham diretamente nessa área. Isso, bom dia, Mariana, e bom dia a todos os telespectadores também, Bom, a preservação das florestas, especialmente no Brasil, ela é fundamental. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele possui uma área de 488 milhões de hectares de florestas nativas. Isso corresponde a aproximadamente 57% do território nacional, em sua formação original, a gente desconsiderando aí as questões antrópicas. Então, 488 milhões de hectares corresponde a 488 milhões de campos de futebol.
para vocês terem uma noção da dimensão. Então, por essa área considerável, pela riqueza, né, de espécies, tanto vegetais, e aí inclui as árvores, quanto animais, a gente vê a importância ambiental, social e econômica das florestas, de cuidar bem das florestas, mas ao mesmo tempo de gerar riqueza, né, de gerar fonte de renda, de gerar produtos que sejam utilizados pela sociedade. O que mais que a gente pode falar? Uma outra questão também importante é o aproveitamento, né? A gente tem que focar sempre no bom aproveitamento em benefício da sociedade. Então, eu comparo as florestas como uma enorme riqueza, uma reserva, um tesouro que nós temos que conservar esse tesouro, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer com que esse tesouro seja o mais bem aproveitado pelo maior número de pessoas. Tá certo, Cristiane. Eu queria que você falasse um pouco agora, especificamente, né, dos biomas Cerrado e da Amazônia. Qual que é a importância da gente preservar também, olhar mais atentamente para o cuidado com esses biomas? Tá. Antes de falar especificamente da Amazônia e do Cerrado, eu acho que é importante a gente trazer para todos os ouvintes, né, que nós temos no Brasil 6 biomas. Nós temos a Amazônia, nós temos a Caatinga, nós temos o Cerrado, nós temos a Mata Atlântica, nós temos o Pantanal e o Pampa. Cada um desses biomas tem sua importância, né, tem os seus aspectos ecológicos e geográficos que lhes são peculiares e diversas espécies. Algumas são comuns entre alguns biomas, outras são endêmicas, ou seja, elas só ocorrem num determinado bioma. A Amazônia, ela se destaca por ser o maior bioma brasileiro. Ela ocupa, em sua formação original, ela ocupava aproximadamente 48%, 49% do território nacional. Então, é a maior biodiversidade do planeta. O que isso quer dizer? O número de espécies e a diversidade de espécies, sejam animais ou de plantas, é exorbitante. Então, a gente tem aí aproximadamente hoje catalogados 30 mil espécies vegetais e nós ainda não conhecemos tudo. Isso é o que nós conhecemos até agora. Dessas 30 mil, e por nós estarmos no Dia das Florestas, né, e dos engenheiros florestais, eu tenho que ressaltar que nós temos aproximadamente 2.500 espécies arbóreas, madeireiras. Isso quer dizer 1/3 de tudo que ocorre no planeta. Além dessa biodiversidade estonteante, né, nós temos aí uma importância enorme com relação ao estoque de carbono, que é fundamental aí para a regulação do clima, né? Nós temos também a questão que nós abrigamos a maior bacia hidrográfica, a maior fonte de recursos hídricos do mundo está na floresta amazônica, né, que é a bacia amazônica. No Cerrado, nós já temos como o segundo maior bioma brasileiro. Ele ocupava em sua formação original aproximadamente 22% do território nacional. E além da enorme diversidade, né, geração de produtos extremamente importantes para a sociedade, e aí a gente entra no pequi, a gente entra no baru, a gente entra na mangaba, né, e todas as pessoas que sobrevivem, né, da extração desses recursos, né, do bioma cerrado, nós temos também que ele é a maior fonte de recursos hídricos do Brasil e da América do Sul. Então, no Cerrado estão as nascentes da bacia hidrográfica, né, do Amazonas e Tocantins, do Prata e também do São Francisco. Então, a preservação, a conservação da floresta amazônica e do Cerrado é extremamente importante pela área que eles ocupam e pela capacidade de gerar tanto serviços ambientais quanto serviços em benefícios diretos ao homem, né, que é a obtenção de produtos florestais. É verdade, Cristiane. Agora, o que o governo brasileiro tem feito para proteger essas florestas? Bom, o primeiro Código Florestal ele foi instituído em 1934 no Brasil. A segunda versão dele, um pouco mais aprimorada, em 1965. E agora, mais recentemente, em 2012, nós tivemos um novo aperfeiçoamento do Código Florestal. Então, eu estou trazendo essas informações para vocês verem que a preocupação com as florestas ela é antiga, porque o Código Florestal é que estabelece
onde nós podemos fazer atividades, né, com outras finalidades e onde é importante a gente preservar as florestas. E entrando aí no site do governo brasileiro, nós temos, por exemplo, diversas ações de planos de manejo florestal. O que isso quer dizer, né? O manejo florestal, conforme eu já comentei com vocês, é a forma que nós temos de planejar e de fazer uma boa gestão do uso no caso específico aqui, né, que a gente está abordando, das florestas nativas. Então, os engenheiros florestais, eles aprendem no curso de engenharia florestal como manejar essas áreas de forma que se tire produtos, mas ao mesmo tempo que se mantenha a floresta em pé. Então, o governo florestal, o governo brasileiro, ele no decorrer do tempo, ele tem prezado por essas ações, esses planos de manejo. Quando a gente fala manejo florestal, a gente já supõe que há sustentabilidade ambiental, econômica e social. Nós temos aí ações frequentes de combate às queimadas, nós temos aí diversos programas de incentivo à proteção das florestas, em que os produtores têm sido remunerados também por essa preservação. Esse ano foi aprovada aí a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais e diversos outros programas a gente pode observar no site do Ministério do Meio Ambiente. Bom, e também, por exemplo, a questão do monitoramento de incêndios, né, de ocorrências, tentativas de invasões de terras, tudo isso é feito no decorrer do tempo, tem sido feito pelo governo. A grande questão é o desafio porque é uma área muito grande. Então, hoje, todas as ferramentas, sejam em termos de fiscalização presencial, como também monitoramento por imagens de satélite, por imagens de drones, dentre outras, têm que ser usadas sempre em busca de aprimorar cada vez mais a gestão dessas florestas. E, consequentemente, a proteção, né? Entendi. A gente vê no noticiário, né, falando sobre queimadas, outra hora sobre desmatamento ilegal, e a gente acaba pensando, né, tendo a ideia, muitas pessoas têm essa ideia, de que é uma realidade longe da gente, que isso não nos afeta de maneira alguma. Queria que você falasse qual é o papel da maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, no combate à crise climática que o mundo inteiro está vivendo hoje. Existem diversos especialistas no Brasil que têm tratado sobre esse assunto. Então, basicamente, o que a gente tem que levar em consideração? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, né? Eu disse para vocês que ela ocupa 488 milhões de hectares. Então, justamente por essa dimensão, por ocorrer nos trópicos, né, o que proporciona uma diversidade imensa de espécies que têm que ser consideradas e salvaguardadas, a gente observa também que a capacidade de fotossíntese, né, dessa floresta, ela é imensa. E nesse processo de fotossíntese, não só ocorre a melhoria do ar, da qualidade do ar, mas também carbono, né, que vem lá do gás carbônico, que são processados pelas árvores, eles são estocados. Então, a Amazônia ela é vista como um grande repositório de estoque de carbono, o que é importante, né, na questão dos gases de efeito estufa. Na mitigação das mudanças climáticas também por conta da questão do efeito estufa. E uma outra questão é que além dela ajudar na percolação da água, ou seja, no abastecimento dos mananciais, né, dos aquíferos, ela também bombeia vapor d'água todos os dias, todos os minutos, então para a atmosfera. Então, para vocês terem uma noção, o que hoje a gente sabe como sendo a vazão diária do Rio Amazonas é o que a floresta amazônica também coloca em termos de vapor de água na atmosfera. Então, isso forma uma nuvem imensa, que na verdade os estudiosos chamam isso de rios voadores. São verdadeiros rios de vapor de água que são colocados na atmosfera e movimentados diariamente. E isso contribui para a regulação da questão das chuvas, não só no Brasil, mas na América, em boa parte da América do Sul, e, consequentemente, tem um papel muito importante em nível mundial. Então, quando a gente observa vários estudiosos de várias partes do mundo que prezam pela conservação da Amazônia, os cientistas que ressaltam a importância,
eles estão falando de aspectos que podem comprometer boa parte do mundo, ou quiçá todo mundo. Então, recentemente eu estava lendo alguns estudos falando que, por exemplo, várias regiões onde antes tinha floresta aqui no Brasil, hoje passam por problemas seríssimos ligados à escassez de chuva. Por quê? A floresta amazônica, na sua região de abrangência, ela acaba mitigando ou minorando efeitos ambientais extremos, ocorrências ambientais extremas. Mas se a gente começa a desmatar, né, e não fazer o nosso papel também de preservação dessas florestas, a gente começa a sofrer com as consequências desse desequilíbrio ecológico que ocorre em toda aquela região. Mas como ela também afeta boa parte da América do Sul, é mais importante ainda levar esses aspectos em consideração. Cristiane, é verdade, né? A gente tem que ter essa consciência aí desse impacto, né? Realmente que tem feito todos esses anos, né, de desmatamento, enfim. Agora, a gente fala aí de florestas grandes, né? Você dimensionou aí pra gente, a gente teve uma noção aí do quão grande a floresta amazônica, por exemplo, é. Mas qual que é a importância de se manter a preservação das florestas dentro de uma terra, por exemplo? Pequenas florestas, igual você falou, né? Temos os parques dentro das cidades, são pequenas florestas também que têm a sua importância, né? Exatamente. Então, para a gente começar a chamar a atenção do público sobre isso, eu proponho a todos, agora que a gente está entrando no período mais quente do ano, a darem uma volta pelas ruas sem árvores e em seguida fazer uma caminhada numa localidade em que tenha maior número de árvores. E, por exemplo, que entre lá no Parque Areião e que dê uma volta dentro do Areião. Vocês vão sentir uma diferença gigante na qualidade do ar, na tranquilidade que o ambiente proporciona. Agora, quando a gente leva isso para dentro da propriedade rural, além desse bem-estar que é muito claro, né, que a gente percebe assim no primeiro momento em que a gente entra sob o dossel de uma floresta, a gente tem que levar em consideração o papel das florestas na estabilização dos rios, das margens dos rios, porque se eles não estão adequadamente compostos com florestas ou com suas formações originais, começa a haver assoreamento. Então, muita da terra, do solo, vai para dentro desses rios e a gente começa a ver processo de assoreamento, que a gente diz, para também minorar a questão dos efeitos erosivos, né? Então, tem uma conservação do solo muito importante envolvida, melhoria da fertilidade do solo, melhoria do microclima local, a questão da qualidade dos recursos hídricos, né? Então, a gente vê, por exemplo, Minas Gerais hoje já tem um programa chamado Produtor de Água, em que os produtores são incentivados em preservar essas formações nativas com o intuito de preservação das nascentes. E aqui em Goiás a gente já sabe de vários locais em que se relatam já essa seca das nascentes como efeito desse desmatamento, né, desse uso nem sempre da melhor forma possível das florestas. Mas a gente tem diversos outros serviços ambientais que as florestas proporcionam, né? Uma outra questão também é procurar ter, naquelas áreas que se pode ter o manejo, como por exemplo na reserva legal, os produtores eles podem obter produtos florestais daquela reserva, né? Eles podem comercializar isso. Então, tudo isso tem que ser visto com muita cautela e os produtores, mais do que nunca, eles têm que estar antenados com isso, porque eles serão os primeiros a sofrer as consequências dessa falta da preservação. E lógico que também há peculiaridades, há espécies, né, florestais ou mesmo animais, vegetais como um todo, em que elas ocorrem em determinadas regiões. Então, muitas vezes, uma pequena propriedade rural com a sua área de reserva legal, com a sua área de preservação permanente bem pequenina, mas ainda assim é importante para a conservação de espécies que muitas vezes a gente nem conhece. Algo que a gente tem que deixar claro também é a questão do potencial de uso na geração de fármacos, né? Quantas espécies existem e que a gente não conhece nem o nome da espécie ainda, a classificação, e muito menos a importância que elas têm na geração de produtos.
A gente vê grandes marcas, né, grandes empresas de cosméticos hoje no Brasil e no mundo obtendo, né, extratos, né, diversos compostos das espécies florestais e gerando produtos que estão, assim, sendo amplamente utilizados pela comunidade em geral. Então, a gente tem que prestar mais atenção nessa riqueza que nós temos, de que forma nós podemos conservá-la, mas também de que forma nós podemos gerar mais riquezas, né, em benefício da sociedade. Tá certo, Cristiane. Obrigado, viu, pela conversa, pelo seu tempo. Nosso tempo aqui, infelizmente, acabou. A gente tinha muito assunto ainda para tratar, viu? Mas obrigado, viu, pela sua participação e parabéns pelo seu dia, né? Dia do Engenheiro Florestal. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também em nome da Embrapa Florestas e nos colocamos à disposição sempre que vocês precisarem. E um feliz Dia dos Engenheiros Florestais para todos os engenheiros florestais que nos assistem. Tá ótimo, tá, aprendemos então um pouco mais aí, né, gente, sobre essa profissão e sobre a importância de cuidar do meio ambiente, né, Marina? É, isso é importante demais. Às vezes a gente pensa que é só lá na teoria, né? A gente viu aí, a Cristiane explicou pra gente os impactos que tem realmente a ausência de florestas, né? O que causa aí no nosso ambiente. E no mundo todo, né? A gente percebe que os países, outros países, eles palpitam, falam sobre o cuidado com a Amazônia aqui. A gente vê políticos, vê cidadãos brasileiros dizendo o que eles estão se metendo na nossa floresta, né? A nossa floresta. Só que a floresta não é nossa, ela é do mundo, né? E ela impacta aí na vida de todas as pessoas. Por isso que há essa preocupação tão grande aí. Muito bom a gente ter esse assunto aqui, tratar um pouco, refletir, né? Um pouco sobre como estamos cuidando das nossas florestas.